Pessoal, vamos à correção e resolução aí das questões que ficaram aí para a gente fazer e me mandem as dúvidas aí de qualquer coisa em relação às questões para a gente conversar. A gente vai continuar, né, resolvendo questões de geometria espacial, nesse caso aqui falando sobre particionar, né, esfera. Vamos lá. Calcule o volume do sólido gerado em rotação pela rotação completa do quadrado sombreado em torno da reta R. Ó. Aqui a gente tem a reta R, né? Aqui, e aqui tem o quadrado sombreado. A gente vê que a gente tem uma distância, né, da reta até o quadrado. Né? Aqui a gente vê que tem distância de 2 centímetros. Aí a gente pode dividir, utilizar ali o teorema de Puppus-Gilding, representando dessa maneira aqui. Ó. A gente sabe que o centro de um quadrado é a interseção das suas diagonais, né? Nessa diagonal com essa diagonal que deu esse centro aqui. Sendo o centro de um quadrado, eu sei que daqui até aqui vai ter a metade da lateral, né? Então, se eu tenho daqui até aqui a metade da lateral, e esse quadrado está distante dessa linha, como a gente vê aqui, ó, 2 centímetros, então eu tenho 2 centímetros, né? Mais 4 centímetros. Então, eu tenho 6 centímetros daqui até a linha, né? Se a gente tem essas informações, a gente consegue usar tranquilamente a nossa fórmula de Puppus-Gilding. Que é V 2π vezes D vezes S, no caso onde D é a distância, né, do centro de gravidade até a linha de rotação, e onde S é a área da figura que eu estou rotacionando. Se eu estou rotacionando um quadrado, a área desse quadrado vai ser aresta ao quadrado, né? No caso aqui é 8, então vai ser 8 por 8, né? Então, substituindo da fórmula, eu vou ficar com volume é igual a 2π, que eu não mexo porque a questão não me forneceu o valor de π, então eu não posso usar valor aleatório porque eu posso considerar algum valor errado. 2π vezes D vezes S. Substituindo, eu vou ter 2π vezes a distância do centro de gravidade até a linha, né, que é 6, vezes a área do quadrado, que é 8. E o cálculo da área é 8 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado aqui, né? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, vezes 6, vezes 2, 768 π centímetros quadrados. Então, o volume, centímetros cúbicos, desculpa, porque é volume que a gente está falando. O volume da área, da rotação dessa área sombreada vai ser 768 π centímetros cúbicos, tá? 2. A esfera a seguir apresenta duas secções paralelas, sabendo que H é igual a 2 e R é igual a 5. Então, ó, ele me mostra aqui, ó, secções paralelas, né? Onde ele me dá a altura, né, que é H, que é 2, e o raio, que é 5, né? Então, a gente tem duas bases aqui, né? Determine o volume entre os dois segmentos esféricos. Se é o volume, então eu vou usar a parte de segmentos esféricos de duas bases, né? Que aí vai ser a parte da fórmula que eu vou ter. Essa figura aqui é mais ou menos representada como se eu estivesse rotacionando esse triângulo aqui, ó. Eu rotacionando esse triângulo, eu vou ter
essa figura aqui, né? No triângulo, ó, AOB, eu tenho aqui, ó, eu tenho a hipotenusa e tenho um dos catetos, né? Então, eu tenho que descobrir o outro cateto, né? Então, eu vou ter que, ó, x ao quadrado, que é a parte de baixo, né? Porque eu tenho só um dos raios, eu preciso descobrir o segundo, né? Então, ó, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, vamos lá. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. O 4 está aqui positivo, vai passar para cá negativo, então vou ficar com x ao quadrado igual a 21. Tirando o expoente daqui, passando para cá, eu vou ficar com raiz quadrada de 21. Como 21 não tem raiz exata, por enquanto eu vou deixar ele quieto, depois lá para frente, se eu precisar, eu fatoro, né? Então, a gente descobriu que esse raio aqui, ó, o de baixo, vale raiz de 21. E eu tenho que o raio de cima vale 5, que a questão me deu. Então, o que acontece? A gente vai ter, ó, o volume V de um segmento esférico de duas bases é dado por aí aquela fórmula que a gente viu na aula anterior, né? V é igual a πh sobre 6 vezes 3 vezes R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais H ao quadrado. Sendo... Vou confirmar aqui. É isso aí, mais R ao quadrado. É isso aí mesmo. Sendo R1 e R2 os raios das bases e H a distância entre as bases, né? No caso, a altura de uma base até a outra. Assim, nós vamos ter, ó, V é igual a π, que ele não me deu valor, então vou deixar ele quieto. O H vale 2, né, que ele me deu que a altura de uma base a outra é 2 centímetros, vezes 3, R1, o R1 é o R que ele me deu, então vai ser 5 ao quadrado, mais o segundo R é o que eu descobri com Pitágoras aqui, então vai ser raiz quadrada de 21 ao quadrado, fecha parênteses, mais H ao quadrado, né, que vai ser 2 ao quadrado. Resolvendo isto aqui, eu vou simplificar 2 com 6, que vai dar 1 sobre 3. Aí aqui vai dar raiz quadrada de 21 ao quadrado, posso cortar o índice daqui com daqui. Vou ficar com 21 mais 25, né? Vai dar 46. 46 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 138. Com 4. Isso aí. E assim vai. E aí eu vou ficar com 138 com 4, 142. 142 vezes π. 142 π. Como eu simplifiquei aqui o 2 com esse 6, vai ficar aqui com baixo com 3, então vai dar 142 π sobre 3 centímetros cúbicos, né? Só usando a fórmula, a gente não mexeu nenhum conceito diferente, né? No caso aí, dando nossa alternativa como letra C. Vamos para a próxima. Número 3, um observador colocado no centro de uma esfera de raio de 5 metros vê um arco AB sobre um ângulo alfa de 72 graus. Como mostra a figura? Ó, a gente está aqui, ó, o observador está aqui no meio e ele falou que esse raio daqui a aqui vale 5 metros. Esse observador, ele vê esse arco aqui, ó, em cinza, com um ângulo de 72 graus. Então, a distância de A a B é um ângulo de 72 graus.
como mostrando essa figura, né? Isso significa que a área do fuso esférico determinado por alfa é simples, né? Vai ser basicamente a gente usar a nossa fórmula lá de cálculo do S, né? Aí aqui no caso ele usou essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado vezes alfa, né? No caso, π vezes 5 ao quadrado, que é o raio, vezes o ângulo sobre 90, é igual a 20π, né? No caso aqui, eu só vou simplificar aqui, vou fazer a conta, simplificar vai dar 20π metros quadrados. Mas eu poderia ter usado também, ó, S é igual a 2 alfa vezes R. Por que que ele usou essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui, ele não precisou converter o ângulo de 72 graus para radiano. Se eu for precisar converter, na verdade aqui ele já dividiu por 90 por causa disso, né? Porque aí ele tinha 2 πr alfa, e no caso igual a 180, e aí ele simplificou e ficou πr alfa sobre 90. Se eu converter o 72 para π radiano, aí eu posso usar a fórmula S é igual a 2 ômega R ao quadrado, que a gente viu na aula anterior, que é a fórmula de fuso esférico. Nesse caso aqui, como ele não converteu, ele usou essa fórmula um pouco diferente, que na verdade nada mais é do que ele já está embutindo na fórmula, né, a conversão do ângulo de grau para π radiano, que eu particularmente acho um pouquinho mais complicadinho de fazer se a gente não prestar atenção, mas podem usar por essa fórmula aí também, tá? 4. Calcule o volume do sólido gerado pela rotação completa do hexágono regular sombreado em torno da reta R. No caso aqui, a gente vai usar mais ou menos o mesmo conceito que a gente usou na primeira questão, que é o teorema de Papus-Goulding, sei lá o nome desse homem. Que é aqui, ó, a gente vai determinar a distância do centro de gravidade até a reta, que aqui a gente chamou de L, né? Sendo L a apotema do hexágono regular da figura, né? Temos que, aí no caso a gente tem que lembrar que aqui a gente vai ser triângulo, vai ter um triângulo onde a gente vai dividir para a gente descobrir a altura desse triângulo, né? A apotema a gente tem que lado raiz de 3 sobre 2, né? E ele nos diz aqui, ó, que o lado é de 4 centímetros. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplificando aqui o 4 com 2, vai ficar com 2 raiz de 3. Então, eu tenho que a distância do centro desse hexágono, né, até a linha onde ele se rotacionou é 2 raiz de 3. Já posso fazer essa conta, né? Porque o que mais que eu vou precisar daqui? Eu vou precisar da área desse hexágono, né? Só que a área do hexágono a gente vai calcular como se fosse a área de triângulo. Ó. 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos, 6 triângulos. Então vai ser 6 vezes o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula de calcular a área de triângulo, né? Ou base vezes altura sobre 2, que aí vai dar... a gente vai fazer um pouquinho mais de conta. Então, a gente vai lá. Ó, volume é igual a L, né? Na verdade, é D na fórmula, mas aqui a gente chamou de L, vezes a área dessa figura. Então,
2π, o π ele não me deu valor, eu vou manter o π quieto. Quando ele não me dá valor, eu não mexo, eu deixo o π como se fosse um x, quando a gente trabalha numa equação. Então, a gente tem que a distância do centro de gravidade para a linha é 2 raiz de 3, vezes 6, né, porque a gente forma 6 triângulos, com essa medida aqui, ó, 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar 288 pi centímetros cúbicos, por ser volume que a gente está calculando. Número 5 é a área do fuso esférico, cujo ângulo médio 4 π sobre 4 radianos, em uma esfera cujo raio mede 12 centímetros. Novamente aqui a gente vai ter a mesma relação, né, que a gente viu no exercício anterior. Aqui ele transformou, ó, π sobre 4 em 45, mas eu poderia ter usado também a fórmula direto com π radiano, que eu vou falar aqui pelo áudio para como ficaria, né? Aí, no caso, a área ficou πr ao quadrado vezes alfa sobre 90. Ele converteu alfa de π sobre 4, que deu 45 graus. Então, π vezes 12, que é o raio, ó, raio ao quadrado, vezes 45 sobre 90. Vou simplificar aqui com aqui, vou fazer as contas, vai dar 72π. Aí, alternativa letra A. Se eu fosse usar a outra fórmula, né, que é a fórmula de 2 ômega r ao quadrado, eu ficaria com 2 vezes π sobre 4 vezes 12 ao quadrado. Eu iria elevar o 12 ao quadrado, né, multiplicar por 12 e dividir por 4, e a gente acharia 72π a mesma coisa, tá, gente? É só uma questão em relação a conhecer os ângulos que valem quanto, né? Nessa fórmula desse jeito aqui, eu posso usar o ângulo valor em graus. Com a fórmula que a gente viu na aula passada, a gente usa a questão com ângulo em radiano. Então, indifere uma coisa da outra, tá? Galera, a correção no momento é essa. Fiquem com Deus aí. Grande abraço. Valeu!